Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aula de hoje, triângulos, ok? Triângulos, vamos lá. O que determina, qual a definição formal para que possa existir um triângulo? Nós sabemos que para existir um triângulo nós temos que ter três pontos não colineares. E esses três pontos não colineares irão determinar um triângulo, ok? O que significa ser pontos não colineares? Ou seja, não estão na mesma linha, eles não estão alinhados aqui, ó. Isso aqui são pontos lineares, tá? Pontos colineares. Não colineares, eles vão estar assim. E três pontos não colineares determinam um triângulo. E cadê o triângulo, mestre? Aqui, ó. Vou pegar a minha régua e irei ligar os pontos. Bem tranquilo. Triangulinho ABC. Aqui, ó. Esse é o nosso triângulo. Três pontos não colineares, que não estão na mesma linha, determinaram este triângulo. E quando nós temos triângulos, nós temos alguns elementos que pertencem a esse triângulo. Mas antes disso, vou ensinar você a ler isso aqui. Essa figura, você sabe que é um triângulo, mas como é que nós escrevemos que ela é um triângulo? Então, esse daqui, ó, é o triângulo. Faz um desenhozinho de um triângulo. E pega os vértices. Esse aqui é o triângulo ABC. Beleza? Triângulo ABC. Aqui, ó. Vamos lá. E quais são os elementos que pertencem a esse triângulo? Quais elementos compõem o triângulo? Então nós temos os vértices. O que são os vértices? São as bolinhas. Beleza? Então temos o vértice A. Falo outro. Vértice B. Mais um. Vértice C. Vértice C. Ok? Além dos vértices, nós temos os lados. Quais são os lados? Você sabe que para existir um lado tem que ser a união de dois pontos. Ok? Então aqui, ó, temos o lado AB, que é do vértice A ao vértice B. Então aqui, ó, lado AB. Temos o lado AC, que é do vértice A ao vértice C. E temos o lado BC, que é do vértice B ao vértice C. BC. Ok? Além disso, todo triângulo, toda figura geométrica é composta por ângulos. Ok? Então, o triângulo tem três ângulos. O quadrado tem 4 ângulos. O pentágono tem 5 ângulos. E assim vai sucessivamente. Então, o triângulo tem 3 ângulos. E cadê esses ângulos? Olha eles aqui, ó. X, Y e Z. A priori, esses são os ângulos do triângulo. Ok? Então, X, Y e Z. Beleza? Agora nós iremos ver as classificações. Que esses triângulos eles podem ser classificados quanto ao lado e quanto aos ângulos dele. Então fica aí que eu vou apagar o quadro para escrever. Vamos lá, galera. Classificações dos triângulos. Beleza? Bem tranquilinho, bem de boa. Então, os triângulos, como eu falei no bloco anterior, eles podem ser classificados em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Ok? Isso pode estar misturado, não tem nenhum problema as duas classificações estarem juntas. Ok? Então, em relação ao lado, o triângulo ele pode ser equilátero. Ok? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os seus lados iguais. Então, se esse lado aqui valer x, por exemplo, esse cara tem que valer x. E esse cara tem que valer x, beleza? Para identificar que os lados são iguais, geralmente nós usamos esse tracinho, ok? Então, se os tracinhos tiverem, tipo assim, um tracinho, um tracinho, um tracinho, significa que os lados são iguais, beleza? Agora, se eu colocar, por exemplo, dois tracinhos aqui, ó, e um tracinho aqui, significa que esses dois lados são iguais, mas esse lado é diferente. E assim vai sucessivamente, ok? Mas o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Ok? Anota isso aí no seu caderno, que ele tem todos os lados iguais. Agora, outra classificação são os triângulos isósceles. Ok? Os triângulos isósceles são aqueles que vão possuir dois lados iguais e um diferente. Sendo que esse lado que é diferente, nós vamos chamá-lo de base. Ok? Então, a base do triângulo isósceles tem um valor diferente dos seus lados. Então, aqui, ó. Dois lados iguais e a base é diferente. Então eu poderia até colocar dois tracinhos, ok? Triângulo isósceles, dois lados iguais e a sua base é diferente dos lados.
ok? Outra classificação em relação aos lados é quando nós falamos de triângulos escalenos. Aparecem pouco, mas triângulo escaleno, né, essa classificação escaleno, significa que eles têm todos os lados diferentes. Tá? Todos os lados diferentes. Simbologia aqui de diferente. Tá? Perceba que nenhum dos lados tem os tracinhos. Tá? Então todos os lados do triângulo escaleno serão diferentes. Agora, outra classificação em relação aos triângulos é segundo os seus ângulos. Ok? Triângulos, geralmente, 100% das vezes, nós trabalhamos com lados e ângulos. Beleza? Então, em relação aos ângulos, nós temos os triângulos que são retângulos. Beleza? Os triângulos retângulos sempre vão apresentar o ângulo retângulo, né, de 90 graus. Tá? Olha aqui, ó. Beleza? Triângulo retângulo vai ter esse ângulo de 90 graus. Tá? Outra classificação é o triângulo acutângulo. Ele vai ter ângulos agudos. Ok? Você lembra muito bem que ângulos agudos são aqueles ângulos que estão entre 90 e 0 graus. Ok? São menores que 90, porém são maiores que 0. Maravilha? Outra classificação são os triângulos obtusos. Ou seja, obtusângulo. Eles vão ter um ângulo que é obtuso. Ou seja, é um ângulo que está entre 180 e 90. Ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Mestre, por que ele é menor que 180? Meu filho, você lembra que a classificação da soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então ele não pode ser maior que isso, senão daria ruim. Beleza? E como tem que haver 3 ângulos, o triângulo obtuso ele tem que ter um ângulo menor que 180. Ele não pode ter maior ou igual. Maravilha? Fica comigo que nós temos mais umas coisinhas para ver. Já volto. Vamos lá, galera. Vocês já sabem que para existir um triângulo, né, para que possa formar a figura de um triângulo, temos que ter 3 pontos não colineares. Porém, será que isso é suficiente para que haja um triângulo? Você já sabe que 3 pontos não colineares vão poder fazer um desenho de um triângulo ali. Mas qual a condição de existência para que essa definição ela seja real? Vamos ver? Condição de existência do triângulo. Em um triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros 2 lados. Olha que interessante. Então, se eu tiver um lado que é maior que a soma dos outros 2, já não consigo formar um triângulo. Não vai se encaixar, né? Na hora que eu desenhar aqui, ó. Imagina assim, ó. Vai faltar para fechar. Ó, vai ser menor, vai ficar tipo um desenho assim. Beleza? Então, vamos ver aqui. Então, a pergunta é: vamos ver se a letra A e a letra B são triângulos. Perfeito? Seguindo a definição. Então, a soma de um lado tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, vamos nessa. Vamos pegar o 3. O 3, ele é menor que 4 mais 5. 4 mais 5, 9. 3 é menor que 9, perfeito? Então, esse lado é verdadeiro. Vamos para o 4. O 4, ele é menor que 3 mais 5. 3 mais 5, 8. O 4 é menor que 8? Perfeito. E por fim, o 5, ele é menor que 3 mais 4. 3 mais 4, 7. 5 é menor que 7. Perfeito. Então esse cara aqui, ó, ele é um triângulo. Beleza? Para quem já é mais safo, famoso triângulo o quê? Pitagórico. Triângulo retângulo. Vou pegar minha régua aqui para a gente desenhar ele aqui bonitinho. Aqui, então esse aqui é o triângulo 3, 4 e 5. Os lados dele vão se encontrar, ou seja, vão formar um triângulo. Então aqui, ó, 90, 3, 4 e 5. Beleza? Vamos ver agora se a letra B ela é um triângulo. Letra B. O 2, ele é menor que 3 mais 7. 3 mais 7 vai dar 10. Então 2 é menor que 10. Maravilha. O 3, ele é menor que 2 mais 7. 2 mais 7, 9. 3 é menor que 9. Lindo. Então o primeiro está valendo, o segundo está valendo. Vamos ver agora o 7. O 7, ele é menor que 2 mais 5. Eita. 2 mais 3, perdão, galera.
2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Opa, o 7 é maior do que a soma dos outros dois lados. Então aqui não vale. Então a letra B não é um triângulo. Isso aqui é falso. Ok? Vamos ver como é que ficaria esse desenho, mais ou menos? Mostrei para vocês aqui, né? Esse triângulo ele não vai se fechar. Ou seja, ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Só para vocês terem uma ideia. Eles não vão se encontrar. O triângulo ele não se fecha. Então, por exemplo, 7, 3 e 2. Tá vendo? Ele tinha que fechar aqui, ó. Só que não dá altura, não tem como. Por um lado ser menor demais que o outro, eles não vão se encontrar. Ficou claro? Beleza? Então grava isso. A condição de existência de um triângulo é que cada ângulo, né? Que cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Maravilha? Perfeito? Ok. Vamos dar sequência aqui, que vai ficar muito interessante. Vou pegar minha régua. Então vimos classificação dos triângulos em relação aos lados, em relação aos ângulos. Tá? Vimos a condição de existência de um triângulo. Agora vamos ver os teoremas. Tá? Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Quem descobriu isso foi o nosso grande amigo Tales. Nós já vimos aqui no canal, se você não viu, clica nesse card aqui, tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas professor, por que você está falando isso? Não tem nem retas paralelas aí. Então, jovem, a mágica da matemática. Presta atenção. Vamos provar por que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Ó, eu vou traçar uma paralela aqui, ó. Vou traçar essa aqui, ó. Em cima e embaixo. Então, ó, eu estou te afirmando o seguinte, que a reta de cima ela é paralela à reta de baixo. Ah, professor, beleza, mas cadê as transversais? As transversais estão aqui, jovem, ó. Se você prolongar, elas vão dar as caras, ó, elas estão aqui, ó. Beleza? Retas paralelas cortadas por uma transversal. E você lembra que eu falei o seguinte com vocês? Parte externa, parte interna, parte externa. Lembra disso? Que eu sempre falo para identificar? Ó, externa, interna e externa. Então, se você voltar na aula, você vai lembrar, ou se você já sabe, que nós temos aqui ângulos alternos internos. Tá? Por exemplo, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é alterno em relação à paralela, em relação à transversal. Beleza? Ele é alterno interno em relação a quem? Em relação ao Z. Então aqui em cima também vai ser Z. A mesma coisa vale para o X. Ok? Então, ó, alternos internos. Esses ângulos alternos internos, eles são iguais. Então aqui também tem que ser X. Ok? X. Agora presta atenção. Esse ângulo aqui, ó, vermelho, rosa e azul, é um ângulo de, fala meia volta, ângulo de meia volta. E você sabe que o ângulo de meia volta, ou o ângulo suplementar, ele vale o quê? 180 graus, pode ser também chamado de ângulo raso. Então esse ângulo aqui, ó, vermelho, rosa e azul, vale 180 graus. Ó, vermelho, rosa e azul. Essa soma dá 180 graus. Você viu aqui que forma um ângulo de meia volta. Agora olha para dentro do triângulo. Quem que nós temos aqui? Azul, rosa, vermelho. Azul mais rosa, mais azul mais rosa mais vermelho, sabe que dá 180 graus. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza? Tá aqui provadinho pelo teorema de Tales. Beleza? Agora vamos ver o seguinte. Ângulos externos. Teorema dos ângulos externos. E vamos para umas questões para nós praticarmos. Maravilha? Continua comigo. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Beleza? Já voltamos. Voltamos, galera. No bloco anterior, nós vimos o teorema de Tales.
provei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza? Agora, eu preciso que você confie em mim quando eu te falar que a soma dos ângulos externos de um triângulo mede, né, somam, valem 360 graus. Por quê? Porque a demonstração disso, a prova real disso, não convém agora nessa aula. Se você quiser uma prova real disso, eu posso fazer um vídeo depois, mas agora, nesse exato momento, eu preciso que você confie em mim e acredite que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular é 360 graus. Nesses polígonos regulares entra o triângulo. Maravilha? Mas eu consigo te provar uma coisa. Como achar um ângulo externo de um triângulo? Beleza? Consigo te provar isso usando o teorema dos ângulos externos. Tá? Então aqui nós temos o triângulo qualquer, três ângulos, x, y e z, e aqui nós temos o ângulo externo. Tá? Perceba que cada ângulo interno do triângulo tem um correspondente, que é o seu ângulo externo. Tá? Então a gente tem um ângulo externo aqui, e nós também temos um ângulo externo aqui. Tá? Então, anota aí, ó, um ângulo externo aqui e um outro ângulo externo aqui. Tá? Mas vamos focar nesse cara. Como que nós calculamos esse ângulo externo aqui? Essa é a nossa questão aqui. Como calcular o ângulo externo em relação ao seu ângulo? E aí? Vamos pensar? Você sabe o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então aqui, ó, a nossa primeira equação é que x mais y mais z somados valem 180 graus. Perfeito? Isso está muito bonito, está claro. Agora, perceba o seguinte, se eu somar o ângulo externo com z, não forma um ângulozinho aqui, ó, de meia volta? E ângulos de meia volta, ângulos rasos, são ângulos suplementares, que quando somados tem que dar 180 graus. Então a segunda equação que nós teríamos seria AE, que é ângulo externo, mais E tem que ser 180 graus. Então coloca aqui, ó, segunda equação, ângulo externo mais E tem que ser igual a 180 graus. Aí eu vou te perguntar uma coisa, jovem. Vocês concordam comigo que se eu isolar o Z, eu consigo determinar quem é um ângulo externo? Fala que sim. Professor, eu isolando o Z aqui, eu acho o ângulo externo. Perfeito. Mas eu posso encontrar o Z aqui também, não posso? Isolando o Z? Perfeito. Se você pegar a equação 1 e isolar o Z, ó, coloca o Z aqui, ó, no canto dele. Coloca o Z aqui. Isolei o Z. Todo mundo que está do lado dele vai passar para lá com um sinal trocado. Perfeito? Então, o Z é igual a 180 menos x menos y. Menos x menos y. Agora, você concorda que o Z que está aqui na equação 1 é o mesmo Z que está aqui? Mesmo Z, né? Então, eu posso pegar esse Z e substituir aqui dentro. Posso? Posso. Perfeito. Então, o ângulo externo mais o Z, que é quanto agora? 180 menos x menos y. Isso tem que ser igual a 180. Agora, perceba uma coisa. Eu tenho 180 dos dois lados, com o mesmo sinal, positivo e positivo. Eles vão, ó, morrer. Então, quem é o ângulo externo? AE é quem? Vou passar o x e o y para lá com o sinal trocado. Então vai ficar x mais y. Então é assim que se calcula o ângulo externo, galera. Ó, percebam. Provei para vocês o que eu vou falar agora. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Ok? O ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Vê se isso a gente não escreveu aqui, ó. O ângulo externo é igual a x mais y. O ângulo externo é igual a x mais y, ó. Dois ângulos não adjacentes ao ângulo externo. Não adjacentes, não estão ao lado do ângulo externo. Beleza? O ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Vamos escrever isso. Escreve no caderno de vocês. O ângulo externo
é a soma dos outros, soma dos ângulos não adjacentes, dos ângulos não adjacentes a ele. Beleza? Escreveu isso aí? Então vamos definir os outros dois ângulos externos. Quem vai ser esse ângulo externo aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho agora? Ele vai ser a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Quem é? X mais E. Aí. E esse carinha aqui, que eu vou pintar de preto? Quem vai ser ele? A soma dos dois ângulos não adjacentes. Quais são? Y, isso, mais E. Esse aqui você já sabe. Quem é? X mais Y. Jovem, presta atenção. Eu não quero que você decore isso aqui. Não quero que você decore isso. Não quero, não precisa. Guarda espaço no HD para outra coisa. Você precisa entender isso aqui, ó. Isso aqui você pode decorar. Que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Isso aqui você decora. Mas saber isso aqui de cabeça, ó, X mais Y, não. Senão você vai bugar. Olha para o triângulo e imagina essa frase. Perfeito? Reta final agora. Vamos praticar duas questõezinhas para a gente mandar ver. Fica aí. Então, letra A, ele quer o valor de X. Então preste atenção aqui. X é um ângulo. Tá? Então você tem que pensar alguma forma de encontrar o valor de X. Olha para esse triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo aqui. Ele é 30, 90. Quanto será que vai valer esse anglinho aqui? Vou chamar esse anglinho aqui de Y. Quanto será que vale Y? Opa, dentro do triângulo eu já sei que é 30 mais 90 mais Y. Isso aqui é o que, jovem? Perfeito! A soma dos ângulos internos. Isso aqui tem que dar quanto? 180 graus. 30 mais 90, 120. Mais Y, isso aqui é igual a 180. Isolo Y, 180 menos 120. Isso aqui vai dar 60 graus. Opa! Então aqui é 60 graus. Você sabe o seguinte, que esse ângulo é oposto pelo vértice desse ângulo de cá, ó. Aí. Pode calcular o valor de X aqui dentro, ó. Como? X mais 60 mais 90 tem que ser igual a 180 graus. Ok? 60 mais 90, 150 mais X. Isso tem que ser igual a 180. Então, quem é X, cara? X é 180 menos 150, que vai dar quanto? 30 graus. Então, X aqui, ó, bem bonitinho, 30 graus. Achamos o valor de X. Perfeito? Agora, letra B. Ele quer o valor de X também. Beleza? Ó, letra B é o valor de X. Bem complexo, né? Aparenta ser bem difícil. Nós chamamos essa figura de bumerangue, né? Parece um bumeranguezinho. Olha só, se você prolongar essa reta aqui, ó, tá? Se você prolongar essa reta, você formou dois triângulos, perfeito? Você tem esse primeiro triângulo aqui, concorda? Um ângulo, um outro ângulo, e aqui tem mais um ângulo, que eu vou chamar de, sei lá, qualquer coisa, de Y. E temos o segundo triângulo, que é esse cara aqui, ó. E tem esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de K. E tem esse mais outro ângulo aqui, que eu vou chamar de Z. Só para você ver, ok? Que temos dois triângulos. Maravilha? E como é que nós vamos encontrar o valor de X, professor? Ó, vou apagar aqui para não poluir. Você já identificou que existem dois triângulos, tá? Olha para esse triângulo grandão aqui, ó, 70 e 30. Esse cara aqui é o que em relação a esse triângulo? Isso aí, perfeito, ângulo externo. E você sabe que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Então 70 mais 30 vai dar 100 graus. Opa! Então, descobrimos mais um ângulo do segundo triangulinho, tá bom? Agora perceba o seguinte, esse X, ele é ângulo externo do triangulinho menor. E ângulo externo é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Quem não é adjacente a X? 100 mais 40. Então 100 mais 40 vai dar 140. Beleza? Então X é 140 graus.
Fizemos aqui, ó, de cabeça, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha com um colega. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Estou à disposição. Um abraço e é nóis!